Oi, gente querida e amiga da comunidade Paz e Bem, gente querida e amiga da comunidade da Pós TV 247. Eu sou Mauro Lopes, estamos começando de novo um programa, mais um programa do curso, mais uma aula do curso de espiritualidade de Faustino Teixeira, a aula de número 36. Deixa eu fechar o retorno aqui, um segundinho só. Calma lá. Pronto, já fechei o retorno aqui. Estamos ainda sob o impacto do carnaval, né, Faustino? Você está bem? Estou bem. Feliz de fazer o programa Quarta-feira de Cinzas. Nós estávamos em dúvida se ia fazer ou não. Eu achei que... Eu me sinto bem de fazer o programa. Eu gosto de estar aqui conversando, de estar conversando com o Mauro, que é sempre uma inspiração muito grande, né? Quando eu estava escolhendo os retratos para colocar na chamada de hoje, só colocar depois do almoço, né? Uhum. E eu falei, eu tenho que botar o Teatro Chardin perto do Mauro. Aí eu botei os dois juntos. Ah, que bom, eu vi. Obrigado. E foi muito E acho legal. que arrumei uma foto bonita do Teatro Chardin. Na verdade, é uma pintura bonita do rosto dele. Ele é um homem bonito, né? Muito bonito. E muito, assim, rodeado de mulheres também, muitas amigas, né? Isso é interessante dos místicos que eu trabalho, né? Sempre tem uma presença feminina muito legal. Também sobre o impacto do desfile, eu não segui todas as escolas, mas eu gostei muito da Viradouro e achei muito importante a Mangueira, o tema, né, que trouxe. Embora se eu fosse dar um palpite para o desfile da Mangueira, eu teria feito uma dialética melhor entre sombras e luzes, né? Eu acho que as sombras ficaram muito fortes, mas as luzes ficaram faltando um pouco, talvez o toque da ressurreição, ou o toque das mulheres, né? Jesus e as mulheres é um tema tão bonito. Eu não teria a inibição de sambar, de mostrar o corpo, porque o cristianismo não é uma religião que seja inibidor do corpo, talvez por questões políticas ou estratégicas, né? Mas eu teria colocado muita luz no desfile. Então ficou, por exemplo, eu não colocaria nunca a bateria escura, né? Sombria, teria colocado a bateria viva da ressurreição. Eu enfatizaria muito o Pantocrátor, né? O Cristo iluminado, e para dialetizar com Cristo sofrido, baleado, né? Na dor da mulher, do índio, do outro. Eu teria dialetizado mais. Eu acho que isso poderia dar um efeito assim, Pagola na Mangueira. Eu acho que sim, se quem preparou tivesse lido o Pagola, ele colocaria mais um Jesus entusiasmado, né? O do guardador de rebanhos, o Jesus que é esse menino que mora na nossa aldeia. Eu acho um pouco... E eu acho que a avenida explodiria. Achei também que o samba enredo é um samba difícil de cantar, diferente do ano passado, que era fácil de cantar, a letra difícil, né? Embora a letra é muito bonita, né? Mas eu acho que valeu como uma chamada, né? Um toque. Num momento difícil que nós vivemos, mostrar a presença de um cristianismo de Jesus que se identifica com os pobres, com os sofridos, foi uma coisa legal e eu fiquei emocionado com isso. Olha, o Faustino fez referência ao Pagola. Ele está falando deste livro aqui, ó. Até que tava o Chiquinho São Francisco estava em cima dele aqui. Esse livro aqui, ó. Jesus, uma aproximação histórica, de José Antônio Pagola, um teólogo espanhol muito importante, realmente, relativamente jovem, que está vivo aí, vivíssimo, produzindo, né? E ele teve muitos problemas, foi muito perseguido pela hierarquia tradicionalista, conservadora da Igreja Espanhola. Hoje, evidentemente, tem todo o apoio do Papa Francisco. E este livro aqui, é a ele que Faustino fazia referência, nós vamos deglutir, nós vamos saborear esse livro junto com o professor Pedro Lima Vasconcelos. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Na semana que vem começa o curso sobre o Jesus Cristo histórico, né? Tocado, inspirado a partir dessa fagulha da Mangueira. Então, na segunda-feira que vem, no Paz e Bem, terça na Pós TV 247, o Pedro examina a letra do samba enredo e vai fazer uma análise do desfile, mas a partir daí nós vamos vir para cá
para ter, então, esse Jesus histórico e iluminado, conforme diz o Faustino Teixeira. No meu Facebook, eu fiz um texto reagindo ao desfile da Mangueira, um texto que veio na hora. Eu acordei às 5h30 da manhã, eu queria ver o desfile de novo, eu vi no dia todinho, sem dormir, fiquei atento, aceso até acabar. E eu queria ver de novo para escrever, mas não, eu estava inspirado para escrever e escrevi do impulso. Puxa, claro, eu não li ainda. Assim que acabar aqui... eu fiz um texto. Tá lá assim que acabar aqui, eu vou ler e comento contigo. Foi uma reação imediata, sim. Legal. E depois botei no grupo de Emaús, que é o grupo que a gente reúne os teólogos da libertação, um pouco diferente, tentando pontuar essa dialética entre Cristo e Dionísio, né? Eu acho que faltou Dionísio no desfile da Mangueira, nesse sentido. Entendi. Interessante, porque o desfile da Mangueira ele não está tendo uma abordagem fundamentalista pelos teólogos da libertação. Não sei se deu para entender. Sim, sim. Não está todo mundo ficando automaticamente alinhado e endeusando o desfile da Mangueira pelo fato do desfile da Mangueira, do samba enredo da Mangueira, apresentar um Jesus Cristo cuja figura se aproxima demais da figura da teologia da libertação. É claro que as pessoas estão elogiando, ficaram emocionadas, gostaram e tudo, mas acho que está sendo um movimento bem legal, que tem um espaço para crítica, né? Um espaço para um olhar crítico, um espaço para um olhar de compreensão e, ao mesmo tempo, de interpretação. Acho que está sendo bem legal. É claro que, do outro lado, a gente tem os fundamentalistas mesmo, né? Atacando de maneira... Não, da maneira como só eles sabem atacar. Ou seja, no interior da teologia da libertação está tendo espaço para uma leitura diversificada do desfile. É muito legal isso. Bonito, né? Bonito. Agora, foi de fato um carnaval fantástico, né? De trazer à tona, né, a beleza do povo brasileiro, a vitória da... Oh, meu Deus do céu, da Águia de Ouro, em São Paulo, com um samba enredo voltado à educação, no contexto de um regime que quer se tornar ditadura contra a educação, que tem no seu título Paulo Freire e também Geraldo Vandré, né? Para não dizer que não falei das flores, tem uma frase da música de Geraldo Vandré, e uma homenagem maravilhosa a Paulo Freire, corajosa, realmente muito legal. Então, foi um carnaval impressionante. Você falou, teve Viradouro, teve Grande Rio, o samba da Portela, sobre os tupinambás, maravilhoso, maravilhoso também. Então, a gente teve uma expressão da rebeldia, da beleza, da rebeldia alegre do povo brasileiro muito forte nas ruas, né, Faustino? E traz à tona a espiritualidade, isso é bacana, né? É isso aí. Ou seja, legal. O Paz e Bem fica de novo no centro da atenção, né? Porque como é que a temática da religião está no coração do carnaval, né? Exatamente, fantástico. Da religião e da espiritualidade, né? Muito Hoje, nós vamos falar de alguém que tem tudo a ver com essa conversa. Tudo a ver com essa conversa, porque é alguém que, olha, extrapolou. É alguém que saiu da caixinha, é alguém que olhou para a alegria, é alguém que olhou para a possibilidade, alguém que olhou para a utopia, alguém que viajou com um Cristo cósmico. Hoje nós vamos falar de Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin é tão importante, é tão bom, que nós vamos fazer 2 aulas do curso de Faustino Teixeira sobre ele. Né? Esta aula 36 e depois a aula 37 também. O que o Faustino vai falar está inspirado num artigo dele neste livro aqui, Malhas da Mística Cristã. Bonita, linda capa, né? Linda capa, por sinal. Ana Cunha. Da Ana Cunha. Sua sobrinha, né? Minha sobrinha. É linda, linda. Não, minha prima. Sua prima. É uma excelente artista, fantástica. Ela é filha do Faustino Teixeira também. Filha de um Faustino Teixeira, fantástico. Então, está aqui, neste livro, nós temos, além de Teilhard de Chardin, se você tiver interesse em adquirir, é só ir no Google e procurar. Tem o Mestre Eckhart, tem Teresa Dávila, tem São João da Cruz. Marguerite Porret, Rilke, a nossa Etília Zoom, Thomas Merton, e Ângelo Silésios. Fantástico, fantástico. O livro realmente maravilhoso, e nós vamos, então, nos inspirar hoje e no próximo encontro no artigo do Faustino que está aqui dentro sobre Teilhard de Chardin. Quero saudar a nossa comunidade, quem já chegou para a conversa ao vivo, e aí na
ao saudar quem chegou ao vivo, saúdo todo mundo que está assistindo também depois da transmissão ao vivo. A Bia Barrela, a amiga Bia Barrela, estivemos juntos na sinagoga com o rabino Alexandre Leone. Por sinal, Faustino, gente amiga, querida, amanhã tem às 15h ao vivo, o monge Marcelo Barros. O tema vai ser exatamente do Desfile da Mangueira. Ele desfilou com a Mangueira. Então, vamos até propor, estavam conversando com o Faustino aqui, vou até propor alguns desses questionamentos para ele, que esteve lá dentro do desfile, acho que vai ser bem legal. E às 5h começa o curso Judaísmo e Humanismo com o rabino Alexandre Leone. Vai ser bem legal, um curso de 8 aulas muito interessante. Estou falando disso porque a Bia Barrela, que está saudando aqui, a gente esteve juntos na sinagoga do Alexandre Leone, celebrando o Shabbat com ele 3 semanas atrás. Josélio Lima, de Santa Bárbara, na Bahia, namastê. Benedito Rieder, mandando boa tarde também. Aristides, o grande amigo, também tivemos junto lá na sinagoga. Estamos em Sampa, dia chuvoso e quente. Antônio Inácio Greco, Mauro, quando vem para a Baixada? Vamos ver, vamos ver. Antes de ir para a Baixada, eu vou, não esse fim de semana agora, o outro, para lá, ó, Juiz de Fora, para o lançamento do nosso livro, né? Está aqui, onde está? Vamos lançar, Faustino e eu, né? Lula e Espiritualidade, em Juiz de Fora, dia 7 de março, sábado à noite, no Sindicato dos Bancários, às 19h30. Fernando Antônio de Rezende, de Brasília, nosso amicíssimo, também coautor de Lula e a Espiritualidade, Emerson de Bardelotti, está aqui também, saudações, Emerson, grande alegria. A Rosinei Costa, o Hilda Silva, lá do Recife, Regina Parenza, de Porto Alegre, do Triângulo Mineiro, Gelba Mineira, Josi Negreiros, querida, Selma, também, o Larry, nossa senhora, outro autor aqui na nossa conversa, o Larry Carlos Macchioro, que era um dos coordenadores. Você esteve com ele lá em Curitiba, sim, né? Ele te levou, alegria, né, para caminhar ali era um dos coordenadores da Vigília Lula Livre, né, do Interreligioso. A Silvia de Paula Garcia, Genoveva das Dores Flausino, mandando um abraço. Mauro, manda um abraço para o grupo de estudos do ensino religioso PUC Minas, Poços de Caldas. Chame qualquer dia para conversar a professora Giseli Prado Siqueira e mande um abraço ao professor... Gisele foi minha orientanda de doutorado. A Gisele? É. É boa a recomendação de chamar ela para vir conversar? Muito boa, muito boa. Fez doutorado sobre ensino religioso no Brasil. Ótimo, vamos conversar. O Faustino vai tirar um mesinho agora, então, na ausência do Faustino, nós vamos pegar doutorandas e doutoradas por ele para conversar, para fazer os programas aqui. Acho que vai ser bem legal. Olha aqui, a Rocine Santos, Faustino. Espero há 1 ano esse encontro com o Chardin. Legal. O Celso Crisóstomo. Boa tarde, queridos Mauro e Faustino. O Emerson de Bardelotti comenta, porque enquanto nós estamos falando aqui, está rolando a apuração das escolas do Rio de Janeiro. Ele está dizendo, o samba enredo e o enredo foram nota 10. Tá legal, já estamos recebendo até informação, mas quando a maioria assistir, já saberemos quem é a escola campeã. O Aristides Tavares lembrando que tem um caderno do IHU sobre o Teilhard de Chardin. Maria Eunice Risuti mandando boa tarde. Vilma Pascoalina Pedó, grande amiga. Albina Emília, muita gente aqui na conversa. Albina é minha aluna também. Quem? Albina. Albina Emília. Ela está dizendo aqui, vamos fazer o curso juntos. É isso aí. É isso aí. Inês Braschi, Lúcia Vilela, de Belo Horizonte também. Bom, gente, muita gente na sala de aula. Muita gente na sala de aula. Sejam todos muitíssimo bem chegados e chegados. Vamos para Teilhard de Chardin. Faustino. Bom, primeira coisa é dizer que é uma alegria falar sobre Teilhard de Chardin, porque desses místicos todos aí foi o primeiro que entrou na minha vida, né? Quando eu era adolescente, Juiz de Fora era uma cidade muito marcada por Teilhard de Chardin. Meu pai, médico aqui em Juiz de Fora, já falecido, ele tinha toda a obra de Teilhard de Chardin na minha casa. Então, a biblioteca dele era imensa, eram 3 quartos de livros. Está ouvindo, Mauro? Estou ouvindo. Então tá bom. Estou colocando aqui o nosso Teilhard de Chardin na tela. Que maravilha. Tá lindo. Então, a cidade tinha uma presença de Teilhard de Chardin. Tinha uma irmã
do Colégio Stella Matutina, aqui, que ela dava cursos de teatro Chardin na cidade. E eu, moleque, junto com meu pai, eu já comecei a me interessar e fazia um curso sobre as obras de teatro Chardin. Fui iniciado muito cedo no teatro Chardin. E depois, quando me adentrei nos estudos da mística, foi um dos primeiros que eu dediquei. E esse tema é muito emocionante, sobretudo o tema da aula que vem, né? O segundo tema, quando fala do meio divino, que é um livro que eu insisti muito com o Volney para traduzir para o português. Saiu agora a edição da Vozes do Meio Divino, uma edição bonita, né? Da coleção dos místicos. Mas eu li o Meio Divino na edição portuguesa de Portugal. Na época, meu pai está aqui. Não dá para você ver, porque a minha biblioteca de teatro Chardin toma conta, são uns 50, 60 livros só de teatro Chardin. Porque cada vez que eu pego um místico desse para estudar, eu compro a bibliografia atualizada e vou lendo e depois escrevo. Eu sempre escrevo no final e um texto só. Não sou de escrever muito sobre um autor, nem livro sobre um autor. Eu gosto de escrever artigo, né? Então, o teatro tem um carinho muito grande. Outra coisa que me marcou muito, que o Juiz de Fora teve uma presença muito forte do Partido Comunista Brasileiro, PCB. E o teatro Chardin sempre foi muito respeitado entre os materialistas, né? Por causa do amor que ele tinha à matéria, do jeito diferente dele, da crença na evolução. Ele é um pensador cristão fora do armário da visão cristã encaixotada, e também, por causa disso, o teatro Chardin sofreu muita perseguição dentro da Igreja Católica. Tanto é que ele nunca viu um livro seu ser publicado enquanto ele viveu, só depois de morto. Incrível, né, Faustino? Incrível. Ele foi Vocês imaginam o que é isso? reprimido. Teve um livro do Teilhard de Chardin publicado. Incrível. Ele não teve a alegria de ver nenhuma obra sua publicada durante a vida, né? E até hoje ainda tem coisas inéditas dele. Você tem uma sociedade de teatro Chardin que cuida das obras dele e realmente é impactante. Tem um livro especial do Teilhard, agora aqui não vou conseguir achar. Esse aqui é muito bonito. É um dos livros que me marcou muito para fazer o artigo, né? Pierre Teilhard de Chardin, Sua Vida, Sua Obra, Sua Reflexão. Um livro de 430 páginas. Espetacular. E assim... Está em português esse livro, não? Está em português? Não, é francês. Tem pouca coisa em português assim. Eu diria que o Brasil publicou muito algumas coisas de teatro Chardin, inclusive um clássico de teatro Chardin em português é o livro do padre Cláudio de Lima Vaz. Sim. Esse aqui, este. Sim, um filósofo importante, né? Esse aqui. Universo Científico e Visão Cristã em Teatro Chardin. Né? Henrique Cláudio de Lima Vaz, o famoso padre Vaz de Belo Horizonte. Sim. Pouco conhecido, mas uma das grandes cabeças, um dos grandes intelectuais da história do país, né? Depois tem um livro clássico do Leonardo Boff também sobre o Cristo Cósmico, que trabalha teatro. Tem um livro do Frei Beto sobre teatro Chardin. Então, saíram algumas coisas, mas os grandes clássicos não estão em português, né? Você tem que recorrer. E uma vasta bibliografia de Teilhard, de obras dele e de epistolário também. As cartas de teatro Chardin são maravilhosas, né? Para você acompanhar. Sobretudo aqui nós vamos nos fixar mais no pensamento espiritual, na mística do Teilhard, né? Então eu começo o meu texto citando uma passagem do Teilhard que ele fala assim: tempera-te na matéria, filho da terra. Banha-te em tuas dobras ardentes, pois ela, a matéria, é a fonte e a juventude da tua vida. Então, ele tinha um verdadeiro amor à matéria. E ele conseguia perceber na matéria
a vida espiritual. Tudo que a gente está falando hoje na antropologia, né, da interconexão, o Teilhard de Chardin captava isso antes, né, de perceber a matéria que converge, né, movida por uma dinâmica espiritual. Então, ele era capaz de captar a presença espiritual de Deus em todas as coisas. Por isso que o tema de hoje é a diafania de Deus no universo. Então, essa é a palavra que Teilhard de Chardin gosta muito, diafania ou transparência, né? Sim. Deus que está aí presente em todo lugar, basta você abrir os olhos e ser capaz de ver essa presença bonita de Deus em toda a realidade. Teilhard de Chardin, ele nasceu em 1881 e morreu em 1955, um ano depois do meu nascimento. E é uma vida muito bonita, mas muito sofrida. Muito. Quer dizer, durante toda a sua vida jovem e madura, ele sofreu muita repressão da Companhia de Jesus, dos jesuítas, sobretudo, e também do Santo Ofício. Ele vai receber um monitum do Santo Ofício depois de morto. As obras dele foram tiradas dos seminários, das bibliotecas, foi desaconselhada a leitura de Teilhard de Chardin por causa da sua... Eles falavam que Teilhard de Chardin ele imanentizava o transcendental. Ele ficava na aparência da imanência e acabava esquecendo a transcendência, porque realmente o tema da imanência vai ser um tema muito forte na vida de Teilhard de Chardin, que faz ele ainda mais atual para o nosso momento presente, onde a gente é tocado pela força do tempo, da imanência, da matéria e da presença do mistério em toda essa realidade. Então, é raro encontrar alguém que conseguiu viver o real com tamanha força como Teilhard de Chardin. É uma pessoa que abraçou o real. Eu prefiro falar real aqui, né? No sentido amplo da expressão. É alguém que conseguiu viver intensamente o real, a materialidade do real, colhendo o dinamismo espiritual que brota em todas as coisas, em todas as realidades. Então, o que fica de Teilhard é esse testemunho lindo que está nas suas obras, que está nas suas cartas, né? O dinamismo de uma vida preenchida. Ele sofreu muito, mas foi capaz de transfigurar o sofrimento, né? E poder encontrar o dinamismo da obediência, né? Do seguimento de Jesus, né? De forma extremamente rica, né? E também um pensador de muito otimismo. Isso é bacana no Teilhard. A teologia dele é estética. Escreve maravilhosamente bem em francês. Verdade. A escrita do Teilhard é comovente. É famosa aquela cena que ele, por causa das pesquisas dele e da preocupação que ele significava para os jesuítas, eles mandaram ele para a China, para ele não ter influência. E lá na China ele explodiu nas suas pesquisas de paleontologia, né? E lá ele fez a missa sobre o mundo, que é tão linda, que ele fala, já que eu não tenho pão aqui nesse deserto, o pão é toda energia, é toda a matéria que brilha no universo, e o vinho é energia que move a matéria. Então, ele fez a missa sobre o mundo, né? De forma linda. Eu lembro que uma vez aqui em Juiz de Fora, no encontro de jovens que a gente fazia, universitários do Brasil inteiro, o padre Paul Schweitzer, que é um matemático da PUC do Rio de Janeiro, ele celebrou a missa sobre o mundo de Teilhard de Chardin para nós, no meio do mato, assim, uma experiência que foi única para o nosso grupo, que chamava Tropa Maldita, do qual faz parte o Chico Pinheiro, da
jornalista da TV Globo, e outros amigos queridos de Belo Horizonte, São Paulo, Rio, Volta Redonda, Sete Lagoas. Então, a gente teve a experiência de estudar tear juntos e de celebrar a missa sobre o mundo com esse livro. Essa missa sobre o mundo, para quem não conhece, Teilhard de Chardin, então, foi mandado para o exílio, para a China, pelos jesuítas e pelo Santo Ofício, de comum acordo, porque não queriam saber dele, né? Não queriam saber dele, tanto não queriam saber que ele ficou censurado até depois da morte dele, até muito recentemente. Na verdade, a integralidade da memória de Teilhard de Chardin está sendo recuperada agora pelo Papa Francisco só, né? Só pelo Papa Francisco. Até agora não vinha sendo. E esta missa pelo mundo é uma das coisas mais magistrais, já com uma das peças, uma peça única do cristianismo, que é esta ideia de que a missa não acontece em cima do altar, dentro de uma igreja, mas que a missa, no sentido de encontro com o Cristo cósmico, acontece solta no mundo, né? No caso dele, no deserto da China. É maravilhoso, né, Faustino? Tem em português, viu, gente? Esse livro aqui tem publicado pela editora Paulus, chamado Hino do Universo, e aqui dentro está a missa sobre o mundo. Eu tenho ela aqui, um dia desses vou fazer um Paz e Bem lendo a missa, porque vale a pena, Mauro. É maravilhoso. Vale. Aliás, eu quero fazer uma nota de rodapé. Eu mandei para você, mas você está mais ocupado. Eu queria que você fizesse um Paz e Bem da manhã sobre Krishna. Eu tenho até a referência de um grande amigo que é especialista é um Hare Krishna, grande, fez doutorado aqui com a gente, que conta a história do Krishnazinho que fugiu com o irmão para a praia, comeu terra, e quando chegou a mãe, preocupada que ele comeu terra, pediu para ele abrir a boca, ele abriu a boca, a mãe viu o mundo inteiro dentro da boca dele. Eu falei, isso dá um programa maravilhoso pela manhã. Será que eu vou ter competência para isso? Eu fiquei na dúvida. Muito. Eu vou passar o material para você e vou pedir o Lokashak Siddhasa para mandar o material. Legal. Porque Krishna é uma das divindades mais bonitas do hinduísmo, né? Eu acho que eu vou estudar. Krishna é criança, né? A gente tem esse carinho com Jesus criança, e no hinduísmo você tem essa tradição mística forte que está ligada ao Krishna, tá bom. que está sempre simbolizado com a flauta, e toca a flauta, né? E as gopis, que são as mulheres que cercam Krishna. Então, é a religião da alegria, da vida, do esplendor. Sim. Eu acho que eu passei a dica para você, mas você não deve ter visto, mas depois eu mando de novo. Muito manda. Eu acho que eu não vi mesmo, Faustino. Manda, por favor. Manda. Então, o Teilhard de Chardin também tem esse encanto com o mundo, esse otimismo. Ele foi criticado por ser muito otimista, né? Por ter uma visão teleológica, né? Que o mundo tem... Quanto mais complexa a matéria, mais ela se organiza, tudo que sobe converge. Essa visão teilhardiana do triângulo, né? Essa visão teleológica marcou muito Teilhard, e uma visão muito otimista do mundo, da evolução, da matéria, de Cristo cósmico. Então, é um otimismo que nos encanta. A gente precisa muito de pensadores que nos oculem o otimismo. E eu acho que uma das marcas do Paz e Bem é o otimismo, é a alegria. Eu acho que eu identifico... Talvez a minha identificação maior com o Paz e Bem é saber capturar a alegria, mesmo na mais funda sombra, né? E tentar animar as pessoas para recuperar o hálito da vida, que é tão importante, né? A hayat, como falam os árabes, né? A beleza da vida na sua singularidade, apesar do sofrimento, da dor. Então, o Meio Divino, que é o livro que a gente vai ver semana que vem, ele vai falar justamente dessas duas dimensões da nossa vida. Nossa vida é feita de atividades e de passividades. Temos que abraçar as duas realidades como um único mistério, e perceber que, mesmo quando a gente vive passividades muito fortes, a gente está vivendo o abraço misterioso do Deus sempre maior. Então, esse otimismo pontuou o pensamento de Teilhard de Chardin. Tem um livro famoso, está aqui também na biblioteca, são as cartas que ele escreveu para uma amiga filósofa. Ele tinha muitas amigas. Eu orientei uma tese de doutorado sobre Teilhard de Chardin com a Débora,
minha querida orientanda, ela fez uma tese de 400 páginas sobre Teilhard de Chardin e ela deu muita ênfase nessa questão da mística feminina de Teilhard. Como é que essa presença das mulheres na sua vida deu um caldo espiritual singular à sua concepção de mundo, de outro, de mistério, né? Então, uma dessas mulheres foi Leontine Zanta. E ele escreveu para ela uma vez. Isso aqui foi em 1967. Não, 67 é a publicação do livro, porque os livros foram publicados depois que ele morreu. Ele morreu em 55, né? Mas na publicação póstuma, ele remete a uma carta que ele escreveu para Leontine Zanta, que falava o seguinte: crer energicamente que o universo é bom, e que são boas suas potências, desde que os tratemos laboriosamente e fielmente, no sentido de que as coisas se tornem melhores e mais unas. Então, você tem que ser capaz de ver a beleza na realidade do universo. Então, ele transmite o quê? Uma visão apaixonada pela Terra. Quando eu ouço aquela canção do Caetano Veloso, Tempo, 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 e que ele nos convida a fazer um acordo com o tempo. Teilhard de Chardin foi alguém que fez um acordo com o tempo. Sim. Ele nos ajudou a perceber que, para ser cristão, você não tem que fugir da terra. Você não é aquela ideia, quanto mais afastado do mundo, mais você vive a perfeição cristã. Não. Teilhard de Chardin fala, quanto mais apaixonado, imerso na terra, vivendo o amor sem limites na terra, captando as energias da terra, mais profundo é o cristianismo. Faustino falou do Krishna. Gente, tá aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Ele está aqui do meu lado hoje. Esse é outro, Francisco de Assis. Francisco de Assis é alguém que teve amor pelo concreto, do humano, da terra, essa experiência. Há uma linha que une Teilhard de Chardin, Francisco de Assis, nesse sentido, né, Faustino? Evidente. E, sobretudo, no caso do Teilhard, a audácia. Foi um pensador audacioso, que tentou fazer essa convergência importante num tempo difícil entre ciência e fé. Não havia contradição para ele entre ciência e fé. Viveu isso radicalmente. Por isso que os criacionistas tiveram muita dificuldade, e ainda têm dificuldade com o Teilhard de Chardin, porque ele sempre apaixonado pela evolução, né? E via a presença do espírito na mais ínfima matéria. Então, essa ideia de uma audácia que chegou a roçar os precipícios. Essa imagem eu acho bonita, né? Uma audácia que fez com que ele roçasse os precipícios. De tanta audácia no pensamento teológico, espiritual de Teilhard de Chardin. Um dos grandes defensores de Teilhard de Chardin, porque ele foi muito criticado, um dos grandes defensores, curiosamente, foi um padre jesuíta chamado Henri de Lubac. Henri de Lubac escreveu 2 livros muito bonitos sobre o Teilhard. Um, A Oração em Teilhard de Chardin, e o outro, O Pensamento Religioso de Teilhard de Chardin. Então, nos momentos difíceis que Teilhard sofreu bloqueios com jesuítas e bloqueios com o Santo Ofício, muito atuante na época dele, o Henri de Lubac talvez tenha sido uma das personalidades mais importantes no mundo da teologia, que preservou o Teilhard de Chardin de um ataque ainda mais violento que poderia ter acontecido com ele por parte do Santo Ofício. Então, o próprio Henri de Lubac também é outro perseguido, né? Tanto é que ele vai escrever um dos livros sobre a igreja, no momento que ele, junto com outros teólogos da escola francesa de teologia, né? Congar, Chenu, Henri de Lubac, toda a escola francesa mais aberta de teologia, que quebrava essa dicotomia natural e sobrenatural
vai encontrar dificuldades ali na época da Humani Generis de Pio XII, né? 1950. 1950 foi um ano difícil de Roma. Essa Humani Generis foi uma encíclica muito dura com o pensamento desses autores mais abertos, sobretudo da França. Então, Teilhard de Chardin viveu numa conjuntura de igreja muito complicada, por isso ele encontrou resistências dentro da sua própria ordem, assim como o Jacques de Puy, que a gente falou, também viveu mais recentemente também essa situação. Agora, qual que é o segredo da resistência do Teilhard de Chardin? Eu diria que foi o enraizamento dele na tradição cristã. Quer dizer, o que segurou a peteca para ele, né? o que fez ele se manter seguro diante de um clima de muita angústia, que ele viveu angústias fortíssimas, foi de estar tranquilo no enraizamento na tradição cristã. Essenciais. Quer dizer, o enraizamento foi essencial para ele poder fazer essa aventura arriscada, preservando-o da queda, que ele podia sofrer uma queda. Ele roçou precipícios. Ele talvez não se afundou em precipícios porque ele tinha uma fé muito profunda. Daí que um dos livros onde ele vai expressar essa sua fé, o seu credo, tem um livro famoso, qual é o credo de Teilhard de Chardin, ele coloca a matéria no coração do seu credo. É muito bonito ver isso. Então, são dois grandes amores de Teilhard de Chardin. Quais são? O mundo e Deus. Os dois grandes amores, né? Neles vislumbrava os eixos do cristianismo. Neles vislumbrava a dinâmica do reino de Deus. Não conseguia encontrar outro caminho fora da síntese da fé apaixonada ao mundo e da fé apaixonada a Deus. Ser plenamente humano e ser plenamente cristão. Esse foi o desafio vivido por Teilhard de Chardin, esse abraço a esses dois amores. O padre Vaz, falando sobre o Teilhard de Chardin, e o padre Vaz foi um grande defensor do Teilhard. Esse livro é belíssimo, é um livro que foi publicado pela Vozes em 1967. É difícil que eu tenha. Eu tenho esse livro porque é a herança do meu pai. Mas é um livro raro de se ter, né? Eu acho que nem no sebo encontra. Nesse livro, então, o padre Vaz fala o seguinte: na elaboração do seu pensamento, Teilhard lutou continuamente contra a tentação do espiritualismo extraterreno, desenraizado da terra, desenvolvido do menosprezo do terreno, contra a tentação de pensar o homem independente da terra. Teilhard esforçou-se por mostrar que só podemos compreender realmente o homem na sua solidariedade com a terra. E é interessante que o padre Vaz, o grande entusiasta do Teilhard de Chardin, vai ser um dos grandes idealizadores da juventude universitária católica, né? E da ação popular. Quando nasceu a ação popular, em 62, num clássico livro sobre o cristianismo, que tem 2 textos ou 3 textos do padre Vaz, na época do Betinho, Luiz Alberto Gomes de Souza e outros militantes da JUC, né? O padre Vaz foi um dos grandes idealizadores que ajudaram os jovens universitários católicos a perceberem que o engajamento na história não é uma evasão do cristianismo, ao contrário, o enraizamento da história é uma realização do cristianismo, ou seja, não se pode ser cristão a não ser no engajamento da história. Isso aí o padre Vaz bebeu no Teilhard de Chardin. Quer dizer, Teilhard de Chardin é responsável pela plausibilidade cristã dada ao engajamento e o compromisso histórico
na sociedade, na luta por uma sociedade melhor. Sim, fantástico, fantástico. E a gente escuta o Faustino falando do Teilhard, o que vem de eco no seu ouvido? No meu ouvido vem um eco muito forte. Eu escuto a teologia, se é que a gente pode usar essa palavra, dos povos originários. Claro. Tá lá, tá lá. Esta ideia da convergência, de que não tem separação, não existe separação, né? É tudo natureza, é tudo natureza, é tudo convergência. Acho que essa é a maravilha do Teilhard de Chardin, né? Esse é o desafio. A grande expressão do Teilhard de Chardin, que tem expressões que a gente falou muito disso, e eu adorei, Mauro, o seu programa sobre os mantras. Eu achei lindo, sim. Acho que foi obrigado. Tão lindo. E um dos mantras que me marcou a minha vida, que vem de Teilhard de Chardin, que está no livro Meio Divino, ele fala o seguinte: nada é profano para quem sabe ver. Tá lá. Essa frase a gente não esquece mais. Nada é profano para quem sabe ver. Então, você imagina isso aplicando ao desfile da Mangueira. Por que a rainha da bateria não pôde desfilar de biquíni? Nada é profano. O corpo não é profano. Por que a outra teve que pintar a unha de azul, a Maria, lá, porque ela não deixou a unha dela como é, porque ela ficou acanhada para não chocar as pessoas? Ela deixou de ser o que ela é, né? Esqueci o nome daquela cantora, pintou as unhas de azuis para poder ficar mais recatada. Mas eu acho que o cristianismo não nos coloca recatados. O cristianismo nos coloca audazes. Então, eu acho que a celebração do corpo faz parte da experiência cristã, entendeu? Isso que faltou no roteiro, né? De entender. O Teilhard capta isso. Nada é profano para quem sabe ver, né? Quando a Maria Aparecida Vilaça escreveu o livro Paletó e Eu, que é um livro fantástico, eu quero poder falar sobre esse livro aqui um dia, que é tão bonito. O Paletó era um líder indígena Wari, que morreu um tempo atrás, e a Aparecida Vilaça, que trabalhou com os Wari a vida inteira, quando ele morreu, ela não pôde ir em Rondônia para a cerimônia indígena de despedida, cerimônia de adeus do Paletó, e ela escreveu esse livro. Escreveu. E ela conta no livro que ela trouxe o Paletó para ir na praia de Copacabana. E os Wari andam nus. E o Paletó ficou assustado com o erotismo dos biquínis em Copacabana, me entende? Depende do olhar, não é verdade? Ele ficou impressionado como é que as mulheres andam nuas na praia. E os Wari andam nus, sem biquíni, sem peça nenhuma. Então, essa é o ângulo do seu olhar. Então, você não precisa ter uma rainha de bateria que deixa de ser o que ela é para poder exercer um papel de relacionar a sua dança com o cristianismo. Entende o que eu estou falando, Mauro? Sim, sim. Então, acho que é isso, né? Acho que é uma diferença, até pensando na abordagem do corpo e da sexualidade. Há uma abordagem que tende ao fundamentalismo, é dos fundamentalistas, mas não só deles, ela tende ao fundamentalismo, que é assim, você olha e é tudo pecado. Há uma abordagem do Teilhard de Chardin que é você olha e a centelha do divino está presente em tudo. É o contrário. Não é pecado, não tem pecado nesse sentido. É a centelha do divino presente no corpo da mulher, do homem, do gay, da lésbica, no corpo de todas as pessoas está a centelha do divino, não tem pecado nenhum. É tudo maravilha. Eu diria, assim como o Cristo está ferido nos excluídos, o Cristo brilha nos excluídos, né? E faz eles ressuscitarem da dor. Essa é a imagem que eu vejo de forma muito bonita. Mas voltando ao Teilhard. Vamos lá. Teilhard pedia permanentemente a Deus para manter aceso em seu coração a capacidade de ouvir, de perceber e transmitir aos outros até a embriaguez, a música das coisas. Captar a música das coisas, o canto das coisas, o apelo da matéria. Ele vai falar várias vezes, bem-aventurada, ó matéria, né? Quer dizer, a matéria que você banha o seu corpo, a matéria que te acolheu quando você nasceu. Quer dizer,
esse olhar materialista do Teilhard é profundamente cristão. Eu, cada vez, quando eu brinco, que eu falo que eu estou ficando cada vez mais materialista, né? Eu acho que eu bebo desse meu materialismo a essa perspectiva de ser capaz de não concentrar a vida espiritual nas igrejas, né? De ver o fluor espiritual acontecendo no mundo inteiro, nos lugares mais inesperados, né? Você vê e capta a presença do divino. Isso é Teilhard de Chardin, né? Quer dizer, ele escreveu um livro muito bonito em 1950, chamado Coração da Matéria. Ele fala já que essa paixão dele pela matéria vem da infância, pela pedra, pelo ferro, pelas rochas, porque ele via nas rochas algo que é duradouro e permanente. E daí todo o desdobramento de abertura que ele vai tendo depois desse período para poder perceber e construir a sua grande obra, que vai ser o fenômeno humano, né? A grande obra de Chardin, o fenômeno humano, onde ele vai falar sobre essa dinâmica da própria evolução. Bom, as etapas da vida de Teilhard de Chardin. Ele nasceu em 81, num pequeno vilarejo de Sarcenet, na região francesa de Puy-de-Dôme. Seus pais tiveram 11 filhos e ele era o quarto de uma família numerosa. Seu pai era agricultor, erudito, muito interessado pela observação da natureza, talvez isso tenha influenciado Teilhard de Chardin, e sua mãe, ele herdou a centelha mística, a experiência mística. Então, você tem 3 momentos de Teilhard de Chardin que eu coloquei aqui, 4 momentos. Primeiro momento, os anos de formação, marcadamente tradicional. Passa pela formação jesuíta, no Colégio de Mongré, depois entra na Companhia de Jesus em 1899, se ordena sacerdote em 1911 e depois vai tecendo a sua cosmovisão com a dimensão inaciana jesuíta, que é muito importante. Depois vem a fase da guerra, a segunda fase, a experiência da guerra entre 1914 e 1918. E aqui também outra curiosidade, Mauro. Isso aí, quando a minha aluna Débora fez seu doutorado, ela ficava impressionada. Tem um livro do Teilhard de Chardin que se chama Escritos da Guerra. E as maiores inspirações espirituais que Teilhard teve foi nas trincheiras. Quer dizer, diante da iminência da morte, no risco da morte, ele teve grandes intuições espirituais, inclusive O Meio Divino, que é o livro mais fortemente espiritual de Teilhard de Chardin, que foi escrito em 1926, 1927, ele foi gerado, quer dizer, os primeiros sinais do livro foram gerados nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Então esses marca uma fase da vida dele que foi um período fecundo a guerra para o amadurecimento pessoal. Dali nasceram suas primeiras intuições e ali se firmou a base da sua reflexão futura. É onde ele entra na maturidade, na experiência da guerra. Depois, a terceira fase foi o período de Paris, onde ele estudou, onde ele vai começar a dar aula, onde ele começa a partir para suas expedições de paleontologia entre 1919 e 1923. E foi nesse período de Paris que apareceram os primeiros conflitos com a Igreja Católica e com os jesuítas, né? Os primeiros conflitos com as autoridades da Igreja foi nesse terceiro momento de vida de Teilhard de Chardin. A Igreja Católica não estava preparada para acolher a novidade do seu pensamento. Por isso que eles mandam ele para a China, que vai ser o período subsequente a Paris, vai ser o período do exílio, né, entre aspas, na China, onde ele vai poder enriquecer o seu pensamento científico, sua reflexão também espiritual. E a última fase dele
é 1945, final da Segunda Guerra, até a sua morte, de 45 até 55. Ele vai morrer em Nova York, né? E é um período marcado por grande fecundidade intelectual, mas também pontuado por muitas tensões, muitos sofrimentos, em função da oposição que ele sofreu pela Igreja Católica. Um aspecto interessante é que mandam Teilhard de Chardin para a China como uma punição, como um exílio, estabelecendo um limite ao redor dele, para dizer, ó, daqui você não se mexe. E é muito curioso essas pessoas que têm esta centelha no coração. Você manda ele para um ambiente limitado e lá ele se engrandece. Isso aí. A gente vê a mesma coisa com o Lula aqui. Nós escrevemos um livro sobre o Lula. Manda o Lula para a prisão achando que você vai humilhá-lo, vai reduzi-lo, vai amesquinhá-lo, e ele cresce ali dentro, né? Porque nós somos quem nos mexemos dentro dos limites que nos são dados. Então, por menor que seja o limite ele não nos define no sentido de que ele não nos contém. E homens como Teilhard de Chardin, ele foi lá para a China, e lá na China ele engrandeceu, né? Ele ficou grande, grandíssimo. Falando um pouco sobre os conflitos com a igreja, que Tá. eu dedico um espaço grande no meu texto sobre isso. Os primeiros conflitos aconteceram ali em 1925, 1926. É a data que ele começa a escrever o Meio Divino. E ali, então, ele foi destituído da sua cátedra no Instituto Católico de Paris, enviado para o primeiro exílio na China, e vai lamentar em cartas que ele escreve aos amigos, né? Por exemplo, numa carta que ele escreve ao padre Valençan, em dezembro de 26, ele se queixa dessa visão pequena da Igreja Católica, incapaz de abraçar o dinamismo do mundo. É a mesma queixa que fazia Simone Weil, né? Simone Weil fez essa queixa. A Igreja Católica é incapaz de abraçar o mundo. Ela fica restrita no seu pequeno território. Então, uma desproporção muito viva entre as perspectivas católicas do tempo de Teilhard de Chardin, 1950, é o ano da Humani Generis, de Pio XII, né? E as possibilidades religiosas do mundo. Então, havia um conflito, né? A igreja é pequena no tempo para captar e ser tocada pelas grandes possibilidades religiosas do mundo. Ele escreve uma carta para Leontine Zanta, essa amiga filósofa dele, e questiona o integrismo vigente na Igreja Católica. Essa frase é muito bonita, Mauro. Ele fala o seguinte: não há dúvida, na carta para Leontine Zanta, não há dúvida de que, por vezes, se tem a impressão de que as nossas igrejinhas nos escondem a terra. Nos escondem a terra. Né? Quer dizer, então, um pouco isso. Né? Esse teólogo que escreveu um artigo sobre o desfile da Mangueira, sim, André, que é professor aqui na Federal do Juiz de Fora agora, é especialista em teologia gay, ele fala assim: o que eu senti no desfile da Mangueira é é como se escondesse, né, a carne para poder se conformar à vontade da tradição, né? Sei lá que termos usar, né? Um pouco isso, quer dizer, nossas igrejinhas nos escondem a terra, né? Nos escondem essa realidade. E esse sofrimento todo só conseguiu ser enfrentado por Teilhard porque ele tinha uma vida espiritual muito viva. Se você vê o Meio Divino, você vai ver que beleza. Nós vamos ver semana que vem, né? Quer dizer, ele foi fortalecido pela fidelidade a Jesus e pela fidelidade aos jesuítas. Ele nunca rompeu com os jesuítas, apesar de toda a repressão que ele sofreu. Sim. Jamais se deixava abater, porque tinha consciência que ele não trabalhava para ele mesmo, mas que ele trabalhava para o futuro da igreja. Tinha essa viva percepção, né?
Inclusive, o geral dos jesuítas chegou a falar para ele, aconselhou a ele a restringir os escritos dele aos temas puramente científicos, evitando qualquer escrito espiritual. Você imagina que coisa louca, né? Você não escreva nada a não ser sobre ciência. Você não pode vai escrever sobre pedra, vai. Pois é. Então, a Humani Generis, de 1950, encíclica, foi uma encíclica violenta. E, na época, o grande pensador católico daquele tempo, professor no Angélico, você sabe que você tem duas grandes faculdades de teologia em Roma, onde eu estudei, que é a Gregoriana, e pertinho da Gregoriana tem a faculdade dos dominicanos, que é o como é que chama a escola dos dominicanos, né? Agora me fugiu o nome. E o grande teólogo Angélicos, né? Angélicum e Gregoriano. A Gregoriana dos jesuítas e o Angélico dos dominicanos. E os dominicanos sempre foram mais conservadores em Roma. E o grande teólogo deles lá era o Garrigou Lagrange. O Garrigou Lagrange foi o grande inimigo do Teilhard de Chardin. Talvez por trás das grandes denúncias feitas ao Santo Ofício contra Teilhard de Chardin está esse teólogo do Angélico, Garrigou Lagrange. Está na base também dessa encíclica de 1950, que foi uma encíclica que puniu a nova teologia francesa. E essas dificuldades de Teilhard de Chardin vão se estender desde os anos 26 até o final da vida de Teilhard de Chardin. Ele teve angústias, falam que as angústias que Teilhard viveu foram angústias muito violentas, sofridas interiormente, mas que foram dobradas, de certa forma, ou pelo menos amortecidas pela sua vida interior. O seu livro, os seus dois principais trabalhos, O Fenômeno Humano, escrito entre 1938 e 1940, só vai ser publicado em 55, depois da sua morte. São 17 horas. E O Meio Divino, escrito em 26 e 27, que só foi publicado em 1957. Então, você imagina. 30 anos depois. Livros, só depois da morte de Teilhard de Chardin, que foram 30 anos depois. E mesmo depois que ele morre em 55, em 1962, vai sair um monitum do Santo Ofício, uma advertência do Santo Ofício contra Teilhard de Chardin, já morto, publicado no jornal L'Osservatório Romano, né? Então, você vê, quer dizer, mesmo depois de morto, ele não teve descanso, né? São das provocações. E qual que era a crítica que faziam a Teilhard de Chardin? Era dele naturalizar o sobrenatural. Naturalizar o sobrenatural. Quer dizer, a ênfase na imanência é o grande tema que vai ser trabalhado por ele. E um dos grandes críticos de Teilhard de Chardin também vai ser o filósofo Jacques Maritain, que teve muita influência no Brasil. Você vai ter no Brasil um círculo de pensadores muito críticos a Teilhard de Chardin. Aqui em Juiz de Fora havia um grupo forte de pensadores que eram professores do seminário em Juiz de Fora, que eram anti-teilhardianos, porque muito influenciados por Jacques Maritain. Jacques Maritain teve uma tensão forte com Teilhard, contrariamente a Henri de Lubac, que via em Teilhard de Chardin uma importância. Eu diria que o pensamento de Teilhard de Chardin dos anos 20, 30, 40, 50 foram antecipadores do Concílio Vaticano II, isso aí, que começou em 62. Essa visão da dignidade do mundo. Não é só a igreja que recebe do mundo, mas o mundo é capaz de oferecer elementos para a igreja. Essa é uma visão profundamente teilhardiana.
Mas a crítica, a perseguição a ele era tão grande que nem o Concílio Vaticano II, do qual ele foi inspirador, conseguiu recuperar a memória dele. Né? Nem o Concílio Vaticano II. Eu acho que ele ainda vai ser revido, né? Quer dizer, é um processo que ganha tempo, né? Por causa da visão fixa que se deu de que ele naturalizaria o sobrenatural. Bom, para concluir a reflexão, uma palavrinha sobre a mística de Teilhard de Chardin. Quer dizer, no final, essa aula precisava de mais 1 hora. Pois é o hino sobre o mundo. Né? É um teólogo, um filósofo, um cientista que tem uma visão de religião, de espiritualidade profundamente em ressonância com o todo. O Deus que Teilhard irradia é um Deus palpável, que é também fantasia, que é força ardente. Daí a imagem de meio divino, é uma força ardente que é ligada a movimento. Não dá para entender Deus a não ser como movimento. Daí a ideia da missa sobre o mundo, né? que identifica o pão com a matéria e o vinho com a energia que faz a matéria crescer, essa percepção de uma captação do mistério de Deus na diafania do mundo. Ou seja, a sua reflexão, enquanto mística, é uma reflexão paradoxal, excessiva, mas que guarda o segredo de quem toca o mistério do real, ou seja, de quem sente apaixonadamente com seu tempo. Daí o Henri de Lubac vai falar uma frase no livro dele, que é O Pensamento Religioso de Teilhard de Chardin, que é um livro importante do Henri de Lubac. Ele vai falar: o cristão que sabe ver, não há nada do mundo que não mostre Deus. Quer dizer, ao cristão que sabe ver, sim, não há nada no mundo que não mostre Deus. Henri de Lubac. Né? Por isso a gente é alegre. Por isso a alegria. Você vê Deus em tudo, não tem como ser triste. Então, daí essa ideia de uma educação do olhar. Teilhard de Chardin vai insistir muito, que é o tema do começo do Meio Divino, a educação do olhar. Né? Em carta de 1923, Teilhard sublinha que os vértices habitados por Deus não se encontram numa montanha inacessível, mas numa esfera mais profunda das coisas. Ou seja, Deus está na profundidade e não fora do mundo. Então, quem avança na profundidade capta o mistério de Deus, na profundidade que está no meio de nós, no meio das coisas. Então, qual que é a frase? Qual que é o outro mantra de Teilhard? É ir ao céu através da terra. Né? Essa imagem. Mas a terra é o caminho, é o lugar que acontece a experiência fundamental de Deus. Né? Parece, diz Teilhard de Chardin, que a humanidade não voltará a apaixonar-se por Deus antes que este Deus lhe seja mostrado no termo de um movimento que prolongue o nosso culto pelo real. Ou seja, Deus aparece no prolongamento do nosso culto ao real. Essa é a visão bonita de Teilhard de Chardin. Por isso, o que é Deus para Teilhard de Chardin? Deus é um mistério que sempre advém. Ninguém consegue aprisionar a Deus. Deus é surpresa permanente, sempre em processo de mudança. Não apenas um Deus do alto, mas um Deus à frente. A descoberta desse mistério convoca uma fé transformadora. E talvez aí, para concluir, nesta experiência de Deus, o toque feminino de Teilhard de Chardin. Ele vai dizer para uma amiga sua, ele vai ter grandes amigas, entre as quais Marguerite, Leontine Zanta, Tréa, Lucille Svan, várias amigas que ele correspondeu, e diria várias amigas que impulsionaram uma dinâmica peculiar à sua própria espiritualidade. Ele vai dizer no seu livro O Hino à Matéria: o feminino é a luz que ilumina
todo o processo da concentração universal. Então, é uma mística peculiar, singular, de compromisso com a história, de abertura à história e de toque feminino singular, é a mística de Teilhard de Chardin. Absolutamente antecipatório, né? Sobre essa questão da presença do feminino, né? Muito, muito, muito. Décadas antes em que o tema do feminino se colocasse de maneira relevante, né? As cartas que ele escreve para as amigas são maravilhosas. Eu comprei alguns, inclusive essa Lucille Svan, que é uma grande amiga de Teilhard. Eu comprei as cartas em francês, que saiu algum tempo atrás. São cartas lindas, né? de mútuo aprendizado que Teilhard fazia com essas amigas mulheres ao longo da sua trajetória espiritual. Há um aspecto importante, né, Faustino? Bom, o que a gente assistiu hoje também uma introdução, um aperitivo, é um ingresso. Se você assistiu, você comprou ingresso para assistir a próxima aula sobre o meio divino, que vai ser uma aula, então, de fato, de mergulho na mística de Chardin, na próxima semana. Mas eu queria fazer uma consideração, Faustino, para encerrar, porque senão a gente também fica com uma ideia de um Teilhard de Chardin super-herói à margem do mundo, né, com base nessa ideia de que apenas por conta da fé e da oração ele sustentou tudo. Acho que tem um aspecto fundamental no Chardin que você traz para nós, Faustino, que é assim: ele tinha amigos e amigas. Isso, muito legal. Esse processo relacional dele com essas amigas e com esses amigos foi fundamental para sustentar o Chardin, porque ninguém vai se sustentar sozinho na oração. É um processo, nós precisamos. A ele não estava dada, pelo menos eu não conheço, a relação afetiva erótica com uma mulher ou com um homem, né, que é fundamental, né, nessa Constituição. Mas essa relação interpessoal foi chave para sustentar o Chardin. Você nem ia aguentar, né, Faustino? Você sabe que ele chegou a fazer uma proposta para o Vaticano de uma terceira via, que não seria nem o celibato nem o casamento, mas um celibato com amor, né? Uhum. Mas não foi aceito. Mas aqui eu trouxe só para mostrar, essa foto é muito bonita. Esse é um livro que quase ninguém conhece, que é a correspondência dele com a Lucille Svan. Queria que se fixasse aqui para captar... Aqui, deu para ver. Uhum. Lindo, tá lindo, lindo. Essa talvez tenha sido a maior amiga de Teilhard de Chardin, sim, com a qual ele viveu a sua mais intensa experiência espiritual. Uma experiência espiritual muito carnal também, no sentido de muito respeitosa da dinâmica da alteridade. Então, ele viveu um testemunho de muita amizade com essas amigas mulheres. Sim. E essa aqui, de forma muito particular. Agora estão saindo as correspondências dela para ele e dele para ela, né? Esse livro aqui é recente, é de edição dos 2009. Uhum. 2009. Então, essa discussão do feminino em Teilhard de Chardin, que é um tema que eu sempre insisti muito com os meus alunos, né? Em que medida uma das matrizes da riqueza espiritual dos místicos é a sua amizade feminina, né? Dos místicos homens, né? E das místicas mulheres, a amizade masculina. Eu acho que isso que o Ibn Arabi chama de suporte teofânico. Você tem que ter um suporte no templo para fazer a experiência de Deus. E muitas vezes é o suporte de alguém próximo a você, um grande amigo, uma grande amiga com a qual você faz a grande dança do mistério de Deus. Amém, axé. Salam, shalom. Fantástico, Faustino. Muito legal. Muito legal. Então, na próxima semana, Faustino Teixeira 37, continuamos com o Teilhard de Chardin, mergulhando no meio divino, um livro central na teologia de Teilhard de Chardin. Gostaram, gente? O Meio Divino está publicado em português pela editora Vozes. Sim. E é um livro barato, não é caro. Aqui, ó, acabo de saber aqui, Faustino. Bom, a maior parte das pessoas que vão assistir já estarão sabendo, mas nós não sabemos ainda que é ao vivo. A Viradouro é campeã. Você estava torcendo por ela. Torcendo para a Viradouro, que beleza. Estava torcendo para a Viradouro. É isso aí. E a Mangueira entrou em que lugar? Mangueira.
A Mangueira não vi aqui, não me informaram. Emerson Bardelotti, você que está informando aqui, em que lugar ficou a Mangueira? Conta para nós aí. Olha, a Rosinei Costa Papi de Inhagnoli está dizendo, estou acompanhando com o livro, acompanhando sua aula. Beleza. Livro aqui. Muito legal mesmo. Vamos continuar com o Teilhard de Chardin. É uma maravilha. Maravilha de alegria, maravilha de contentamento com a vida nesse planeta, nessa terra em que a gente habita. Eu vou passar para você, então, Mauro, o meu texto sobre a Mangueira e o texto do André também, que escreveu sobre a Mangueira. E sobre Krishna, né? Também. Krishna, claro, Krishna. Me manda. Vou mandar hoje, agora. Legal. Foi bom demais, Faustino. Obrigado, viu? Paz e bem, gente. Paz e bem, gente. Tenha um final de quarta-feira muito alegre e muito feliz. É isso aí. Paz e bem, paz e bem. Até a semana que vem com Faustino Teixeira. Tamo juntos. Tamo juntos.